Olá, gente inspirada, tudo bom? Hoje eu vou compartilhar com você estilos, truques de decoração para sua sala ter uma aparência sempre perfeita. Então, se você está procurando apenas redecorar a sua sala ou até mesmo uma ajuda para começar a decorar do zero, esse vídeo é para você. Fica aqui comigo até o final porque eu tenho dicas preciosíssimas para passar para você. E se você gosta de assistir esse tipo de conteúdo, ele é enriquecedor para você, já deixa aí um grande like, aperta aí o botão do joinha, que você ajuda bastante a divulgar esse vídeo para outras pessoas que se interessam por esse tipo de conteúdo. Também compartilhe com uma amiga que de repente está com aquele ambiente lá com as paredes todas branquinhas e não sabe muito bem como decorar. De repente você vai ajudar ela também, tá bom? Meu nome é Simone Vilela, sou arquiteta especialista em arquitetura residencial e design de mobiliário. E bora lá comigo nesse conteúdo! Muito bem, vamos direto ao ponto. A maneira mais prática e acessível de você redecorar um ambiente, dar um aspecto inovador é através das almofadas. E as almofadas, quando você investe no tamanho adequado, nos enchimentos, que fazem o volume da almofada adequado, você tem aí almofadas para o resto da vida. E de tempos em tempos você pode aí, trocar somente as capas e dar um aspecto diferenciado para a sua sala. Porém, a forma que você organiza as almofadas é muito importante. Você pode organizá-las em grupos de 3 ou 2 almofadas. Isso vai dar um aspecto muito mais uniforme e com o aspecto de uma sala muito mais bem projetada. E além de você formar esses grupos de 2, 3 almofadas, você também pode colocar diferentes tamanhos, cores e texturas entre elas. Isso vai deixar um aspecto muito mais dinâmico no seu conjunto e muito mais elegante também. Afinal, uma almofada padrão, ela tem em torno de 40 por 40, mas você imagina, quando você coloca todas essas almofadas nesse mesmo tamanho, dificilmente a gente vai ter aquele efeito uau, que a gente fala, que é o que vai dar o diferencial no conjunto da obra e vai dar esse aspecto de você ter uma sala muito bem planejada e elegante. Mas quando você consegue disponibilizar essas almofadas em diferentes tamanhos, cores e texturas, a gente consegue ter o efeito de camadas, que é o que vai dar mais profundidade e mais dinamismo também à sua sala, principalmente para o sofá. Agora, o próximo truque é tão fácil que você já pode ir fazer na sua casa com o que você já tem, que é apenas agrupar os objetos de decoração de 3 em 3. Afinal de contas, eu sempre falo que tudo de decoração que está muito em parzinho não fica muito interessante. Eu sempre prefiro os números ímpares. Mas quando você agrupa em número de 3, a gente consegue ter um aspecto de geometria ortogonal, formando triângulos, pelo menos de forma visual e intuitiva. Então, torna esse ambiente muito mais harmônico e também dinâmico. E esse conjunto em 3 dá uma aparência muito mais dinâmica do que se você dispuser 2 itens apenas de decoração em conjunto. Fica sempre parecendo que está incompleto e pedindo mais um item, que de repente pode ser um item maior ou médio, enfim. Tudo vai depender das proporções que você escolheu para esse tipo de conjunto. Mas a dica aqui é sempre escolher 3 escalas diferentes para esse agrupamento ficar mais harmônico e com esse aspecto ortogonal. E isso funciona em qualquer lugar da casa, como eu falei para você. Apenas se certifique que esses 3 elementos possuem texturas e tamanhos diferentes e cores. Porque se você escolhe cores e texturas iguais, a gente pode ter 3 dos mesmos elementos. E assim, dessa forma, a gente não ter o resultado desejado, que é essa forma ortogonal. E o que é muito bacana é que tudo isso pode parecer intencional ou não. Você pode organizar esses elementos na sua casa de 2 formas diferentes. Por exemplo, nessa imagem aí que você está vendo, a gente tem uma mesa onde a gente tem 3 elementos, obviamente com tamanhos distintos, escalas diferentes, como eu falei para vocês,
E também, né, logo na parede acima, a gente tem um espelho. Então, ou seja, a gente tem ali duas formas de organizar essa forma ortogonal. E sobre a mesa, com o vaso, as velas e o livro, eu também formo outra superfície ortogonal. Então, ou seja, eu consigo ter uma harmonia nesse elemento todo. Não fica muito mais agradável assim? A decoração da parede pode ser muito complicada, porque pode ficar muito certo, como também muito errado, se você não adotar uma regrinha que é muito simples, que é posicionar o quadro na altura do observador, que é em média 1,50 m a partir do piso. É claro que existem várias pessoas, né, de alturas diferentes, mas uma média aí, né, da altura do observador é 1,50 m a partir do eixo do quadro, né, a partir da parte central do quadro você posiciona, né, e demarca ali 1,50 m e acima você coloca, né, o prego, enfim, o parafuso para prender esse quadro. Agora, se forem vários quadros, né, nessa parede, o que você pode fazer? Continua demarcando, né, esse 1,50 m a partir do piso. Você pode posicionar parte dos quadros um pouco acima desse 1,50 m e outra parte dos quadros um pouco abaixo, e formando assim um conjunto harmônico. Por que é tão importante a gente posicionar esse quadro nessa altura de 1,50 m? Porque muitas vezes, se você tiver um pé direito muito alto e resolve posicionar esse quadro na metade da parede, esse quadro pode ficar muito alto e deixando assim todo o conjunto da obra parecendo que está flutuando. Então não fica muito agradável, a decoração parece que ela está deslocada, ela não faz muito sentido, né, com os demais elementos do ambiente. Então é muito importante, né, além de ficar muito mais agradável para quem está observando o quadro, também fica muito mais interessante com todo o conjunto da decoração. Agora, gente, uma dica aqui importantíssima para quem tem quadros, né, de diferentes tamanhos e quer posicionar eles, né, de forma alinhada. Lembre-se de não posicionar os pregos todos à mesma altura, porque isso vai deixar esses quadros sem estarem com um alinhamento desejável, que é como eu expliquei, que é 1,50 m. Então a gente vai ter esses quadros alinhados, né, por cima, ali onde está o prego, porém, né, vai ficar um aspecto um pouco desagradável, tá? Já que os nossos olhos enxergam, né, as coisas como se fossem blocos, principalmente, né, esses elementos que estão agrupados entre si, como a gente tá, né, falando aqui o tempo todo no vídeo. E aí, gente, gostaram do conteúdo? Gostaram desse vídeo? Qual truque que você achou mais importante, mais interessante, que você desconhecia e foi enriquecedor para você? Deixa aí o seu comentário, porque é muito importante saber se esse conteúdo está sendo útil para você. E para você que mora em apartamento alugado, mas quer ter um ambiente com um cheirinho próprio, com seu estilo, como se fosse o apartamento seu mesmo, você se sentisse pertencente nesse lugar, ou caso você também mora em casa própria, mas está com preguiça de pensar, quer algo mais prático, quer móveis que sejam adequados para você, cartela de cores, todas personalizadas para o seu estilo e com acesso de compras mais facilitado, você pode clicar aí no link abaixo e agendar a sua consultoria gratuita para saber mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!